programa Ideias em Debate, Negócios, Mercado e Inovação está começando. O Brasil tem sons para todos os gostos, da bossa nova ao samba, do clássico ao pop, do chorinho ao rock, do forró ao pagode, passando pelo funk, só para citar alguns exemplos. Nesse cenário tão diversificado, natural que o nosso país seja conhecido mundialmente por sua rica cultura musical. E por isso também se destaca na realização de grandes festivais de música, como o Rio de Janeiro, com o Rock in Rio, São Paulo com o Lollapalooza, entre outros. E o Piauí está nesse circuito. Por aqui temos o Piauí Pop, que retorna 14 anos depois, e o Festival de Inverno de Pedro II, um dos eventos mais charmosos do estado, que ficou sem acontecer nos últimos 3 anos devido à pandemia. Mas o que significam esses eventos para o país e o Piauí? Para além da música, da valorização de estilos, gêneros e artistas, os festivais de música representam também um grande movimento na cultura, na arte, na música, no turismo e muitos outros setores da economia que envolvem profissionais e negócios das mais variadas áreas. Bom, já deu para perceber que o nosso tema é bem musical, não é mesmo? E é para falar sobre o assunto que no programa Ideias em Debate, Negócios, Mercado e Inovação de hoje, recebemos em nossos estúdios o organizador do Festival de Música Piauí Pop, Thiago Peixoto, e a coordenadora do Festival de Inverno de Pedro II, Rejanete Campelo. O programa Ideias em Debate está no ar. Aqui nos nossos estúdios estamos recebendo o organizador do Festival de Música Piauí Pop, Thiago Peixoto, e a coordenadora do Festival de Inverno de Pedro II, Rejanete Campelo. Sejam bem-vindos, Thiago, Rejanete. Obrigado pela presença de vocês. E eu queria já iniciar perguntando o seguinte: como organizadores de grandes eventos musicais e culturais do nosso estado, qual a importância desse tipo de evento para a economia? Olha, nós consideramos assim grandiosa, né? São eventos, né? Falando aqui do nosso festival de inverno, são eventos assim que conseguem movimentar grandes setores, né? A gente consegue aí empregos diretos e indiretos, mesmo na cidade de Pedro II, a gente consegue, de acordo com os últimos levantamentos, a gente teve aí uma média de 1.500 empregos diretos, né, durante o festival e mais de 2.500 empregos indiretos, né? Então, a gente conseguiu, ao longo desses anos, movimentar todos esses setores que foram crescendo cada um dentro do seu segmento, né? O segmento de pousadas domiciliares, a gente teve um crescimento muito grande na questão das pousadas, dessas pousadas domiciliares que se prepararam para receber os turistas, e a gente teve na cadeia produtiva da Opala, do artesanato, que foram se multiplicando, né, todas para atender ao festival. Então, em decorrência do evento, todos esses setores eles foram crescendo, e automaticamente a economia do município, né? Isso foi muito importante. Inclusive, próprio ao redor do município também, as cidades circunvizinhas também, elas são muito beneficiadas também. Muito beneficiadas. As cidades vizinhas, elas acolhem esses visitantes, esses turistas, porque quando já não comporta, e mesmo não ficando em Pedro II, essas pessoas já procuram as cidades vizinhas. E a gente tem ali, sem falar que a gente tem a mão de obra, pode-se dizer, que a gente tem uma procura muito grande por os trabalhos lá da gastronomia, então a gente tem toda uma mão de obra das cidades vizinhas, Domingos Mourão, Milton Brandão, ali Lagoa de São Francisco, Piripiri, são pessoas que procuram todas essas cidades, então isso é muito importante. Thiago, e o Piauí Pop retornando aí 14 anos depois? O que o Piauí Pop, de que forma vai movimentar a economia aqui, especialmente de Teresina? O que você nos traz sobre isso? É interessante poder fazer um comparativo entre os dados e as metas para esse novo momento. A gente tem uma coletânea de informações, eu diria, de dados sobre as edições que aconteceram até 2009, que é esse ato de 14 anos que nos separa até 2023. E é muito interessante hoje, com a venda online, com
com a ativação pela internet, percebeu uma mudança dramática na forma de consumo e na busca, por assim dizer. No passado, a gente tinha uma participação média de 15%, de 15% a 20% de um público de outros estados, especialmente do Maranhão, massivamente, e alguns do Ceará. Hoje, já pela algo que a gente pode constatar antecipadamente, que era uma coisa que não acontecia no passado, porque era analógico, né? O sistema de venda e de relacionamento, hoje a gente percebe uma procura muito mais espalhada. Por conta de uma espécie de um turismo de festivais, nós temos um percentual muito grande de clientes de público, já em Recife, já em outras cidades, Salvador, Rio de Janeiro, algumas cidades de Santa Catarina, o que nos surpreende bastante. Então, a nossa meta, que era cumprir aquilo que a gente esperava, de ter um público de 15% de pessoas de outro estado, facilmente vai alcançar de 20% a 23%. Então, isso mostra que há uma tendência cada vez maior de um turismo interno. As pessoas viajando para dentro do Brasil. É até legal falar do Festival de Inverno de Pedro II. Algumas das bandas que a gente contatou para participar do evento falaram: Piauí é onde tem a Suíça, onde acontece a Suíça, tem um festival de inverno, é aqui mesmo. É aqui mesmo. Então a gente vai poder ir depois de não, acontece um pouco antes. Mas assim, é sinal de que isso coloca o Piauí num ponto de visibilidade muito importante, né? Então são pessoas que trazem receitas, divisas e levam uma imagem positiva do nosso estado. E a gente já vê o Festival de Pedro II se tornando uma referência nacional, Sem né? As dúvida. pessoas já vêm, querem também visitar, querem conhecer, porque já foi para além fronteiras do nosso estado. Mas aí, fora do aspecto econômico agora, o aspecto social e cultural, porque às vezes a gente comenta bastante sobre toda essa questão, essa movimentação da economia, mas a gente deixa um pouco de lado de falar sobre a importância dos festivais, a importância desses eventos para a própria cultura do estado e para a própria sociedade. O que vocês poderiam comentar a esse respeito? De grande importância, não? Olha, o festival ele foi pensado aí, nasceu de uma ideia original que foi, na verdade, aliar o clima serrano, né, de Pedro II ao artesanato, à nossa rica gastronomia, ao jazz e o blues, né? E levando tudo isso, né, fazendo todo esse trabalho, claro que não poderia deixar de existir junto aí todo um social, toda uma questão também ambiental, porque a gente tem uma posição geográfica muito favorecida para essa questão, e a gente sempre trabalhou nesse pensamento de cuidar de tudo isso. E a questão social também, porque a gente, dentro de vários festivais, a gente procurou inserir e ajudar as comunidades, né? Em alguns festivais a gente procurou fazer as parcerias para que as pessoas que fossem para o evento, que fossem parceiros, que estivessem desenvolvendo alguma ação, eles pudessem transformar aquilo por exemplo, a gente teve um evento que foram distribuídos vários óculos para algumas comunidades e várias consultas médicas, e estava um trabalho social também dentro lá das comunidades da Serra dos Matões, do Caranguejo, e a gente também inseriu aí as campanhas de conscientização. Então, dentro do festival, a gente procurou sempre inserir esses trabalhos. É uma ação educativa também, ações né? educativas, muito e aí importante. A gente envolveu os estudantes, os alunos lá do IFP, que do campus de Pedro II, a gente sempre envolveu também nas pesquisas, porque isso conta para os alunos, e aí a gente envolveu as comunidades, porque tem as escolas de turismo também lá em Pedro II, então a gente procurou chamar e todos esses participassem do festival, cada um procurando desenvolver uma ação e ajudando ao outro, e também a questão ambiental. Então, isso foi muito presente dentro do festival. Importante. E aí, Tiago, o que você... É interessante observar e entender que essa é uma tônica muito importante em qualquer ação que envolva o consumo, seja ele de que maneira for, porque as pessoas estão cada vez mais conscientes e preocupadas com o que elas estão consumindo, que impacto isso vai gerar. Então, o principal pilar do Piauí Pop é a sustentabilidade em 4 aspectos. A sustentabilidade social, econômica, cultural
acima de tudo, eu acho que essa é importante, e ambiental. Então, como é que a gente trabalha a cultural, para começar a partir daí? São dois caminhos, é um caminho de ida e volta. Um é dar palco, voz e vez para as manifestações artísticas que acontecem não só aos olhos do grande público, que tem muita coisa acontecendo na periferia, tem muita coisa acontecendo nos movimentos. É o estado do Piauí, eu não digo só Teresina, por isso que o nome do evento é Piauí. Tem uma série de movimentos culturais que precisam chegar a um público. E aí a gente está falando na outra mão, que é a formação dos novos públicos, que é apresentar essas manifestações para que essas pessoas possam conhecer. Não simplesmente é uma máxima que a gente traz bandas de renome, mas na verdade elas são um chamariz para que as pessoas se aproximem e conheçam o que está sendo produzido aqui. Hoje a gente já tem bandas piauienses que surgiram no suco dos anos 2000, ali também no advento do Piauí Pop, que hoje servem para atrair o público, mas também temos bandas de meninos que estão começando agora, do trap, do rap, de estilos que ainda são marginalizados, como o rock foi um dia, e que estão ali para serem visualizados e para mostrarem o que está por trás disso. Eu acho que nesse aspecto cultural. No aspecto social, a gente tem algo a nosso favor, que é uma comunidade que também sofre muito preconceito nos arredores do Albertão, que é onde vai receber o Piauí Pop esse ano, que vai ser inserida e fazer parte daquilo. Porque não faz sentido a gente pensar em segregação num evento que fala justamente de sustentabilidade. Então, esse é um aspecto muito importante. Ambientalmente falando, o nosso programa de resíduos sólidos é muito voltado para a reciclagem e para a inclusão dessas pessoas de uma maneira que gere renda e trabalho. E aí a gente já entra no aspecto econômico. Então, assim, é uma cadeia muito sustentável em todo o seu desenvolvimento. A gente sai da economia linear, que deixa resíduos, e passa para uma economia circular, em que tudo ali se aproveita. Então, até as latinhas, aquilo que geralmente é tratado como resíduo, ele passa por uma triagem, vai para artesãos, enfim, tem todo um trabalho que, nas entranhas do festival, as pessoas veem a beleza, as luzes, as bandas, mas a sustentabilidade, de fato, é que torna isso possível e que dá sentido para o evento. A gente tinha pensado para levar para o festival o polo que faz parte de Pedro II, as cidades, para que elas pudessem, para que a gente pudesse ter mais visibilidade, que pudessem ser mais, como é que se diz, pudessem trabalhar mais o potencial dessas cidades que compõem essa instância lá, que compõe Pedro II, né, a instância de governança que tem Pedro II. Então, a ideia era fazer essas parcerias para que eles pudessem estar inseridos dentro do evento, cada um divulgando seus potenciais, divulgando o que essas cidades têm, e pensar mais assim em questões de parcerias, entendeu? Envolver toda a região, né? Envolver toda a região. Que ela é um polo, exatamente, porque o evento ele ganhou assim uma proporção, assim, uma dimensão grande, e ele foi, na verdade, assim, pode-se dizer um divisor de águas, né, para a cidade. Ele foi uma vitrine mesmo, porque a partir do festival as pessoas foram vendo realmente o que a gente tinha, que tinha uma Opala, que tinha a terra da rede, e que era uma cidade de um clima bom, de um rico artesanato. As cachoeiras, né, que são também muito bonitas. Então, foi por isso que a gente foi inserindo outras ações assim, paralelas a palco de músicas e durante o dia, para o turista entender que não era só pela música que eles deveriam procurar esses destinos, né? Que não era só pelo artista. A música é um plus, mas a cidade, a região, ela tem muito a oferecer, porque a gente tem esse rico artesanato, porque a gente tem essa gastronomia pujante, a gente tem o clima, a questão do ecoturismo. E então seria tudo isso. A vontade de todo mundo era de apresentar tudo isso para as pessoas. Isso é muito bacana. Tiago, então, além do planejamento, o que mais é necessário para um evento desse porte do Piauí Pop? Bom, o planejamento, de fato, é o alicerce, né? Assim, e os indicadores que vão nortear se as ações estão trazendo os resultados esperados, tanto em termos de execução,
como em termos do alcance e dos resultados específicos, né? Porque a gente precisa dessa sustentabilidade econômica também para poder oferecer todos os outros aspectos. Agora, com relação a uma transferência de tecnologia, isso é um ponto muito interessante. No primeiro Piauí Pop, lá em 2004, aproximadamente 95% dos fornecedores vinham de outros estados. Ou vinha do Ceará, que era a grande maioria, uma parte de Salvador, que era quem tinha, de fato, estruturas de camarote, a gente não tinha isso no Piauí naquela época. E isso foi mudando ao longo do tempo, ao ponto de, em 2007, isso se inverter, só 5% dos fornecedores serem de fora, né? Porque é um incentivo à profissionalização, ao desenvolvimento de novos negócios, é um impulso para a cadeia produtiva relacionado ao evento, né? Um evento desse porte que reúne 20, 25 mil pessoas. Agora a gente vive isso novamente em 2023. A gente está entrando numa nova era, uma nova etapa. O Piauí está sendo colocado na primeira divisão dos grandes eventos. Né? A gente está trazendo arquitetos que trabalham em eventos como o Lollapalooza, como o Rock in Rio, para trazer um olhar diferente, uma forma de experimentar sensorialmente um evento, algo que a gente não sequer imaginava isso lá atrás. Então isso demanda também uma nova tecnologia, que é uma outra expectativa nossa, é transferir essa tecnologia, que esses fornecedores que vêm de fora, tanto da parte cênica como da parte técnica, de som e luz, deixem aqui também um legado, para que as empresas, em breve, a gente possa contar ainda com mais empresas do Piauí, que nós vamos contar com muitas, algumas inclusive que surgiram ao longo da história do Piauí Pop, para que em 2024, 2025, a gente tenha e continue sendo uma grande referência no Nordeste, que é o que o Piauí de fato é. Isso é muito importante que ele colocou. Eu lembrei que isso, nós tivemos situações em Pedro II que lá no início existia um espaço chamado Arena Gastronômica, Espaço Gastronômico. Então, as pessoas de Pedro II elas ainda não estavam com condições de atender a demanda, a multidão, nessa questão lá da alimentação desses espaços. Então, muitos restaurantes de Teresina estavam lá para ajudar nessa questão da alimentação. E, ao longo dos anos, isso foi mudando, que eles se sentiram capazes, aliado ali a um trabalho do SEBRAE, e que foi inserindo, a gente foi trabalhando isso, combinando, vamos primeiro fazer aqui as consultorias gastronômicas, o SEBRAE foi pensando ali pratos fáceis, coisas mais práticas, e eles foram se sentindo capazes mesmo de assumir tudo isso. E hoje, essa arena gastronômica, ela não tem um restaurante de fora. Todos são de Pedro II. E tem uma pessoa de Piripiri que hoje compra lá um espaço. Então, isso foi um salto assim, muito importante, porque ali está ficando cada vez mais na cidade esse trabalho. É reconhecido hoje, Pedro II tem uma gastronomia dependência respeitada. de outras Exatamente. localidades, né? Que é o que o Thiago também está propondo aqui, né? Para deixar um legado para as empresas aqui no Piauí. E aqui agora a gente volta aos nossos estúdios com o organizador do Festival de Música Piauí Pop, Thiago Peixoto, e a coordenadora do Festival de Inverno de Pedro II, Rejanete Campelo. E eu queria que vocês falassem um pouco a avaliação, na ótica de vocês, do impacto da pandemia, né, nesses tipos de eventos. Né? Nós sabemos que o Piauí Pop já tinha encerrado suas atividades há mais de 10 anos, mas o Festival de Inverno, por exemplo, ele foi bastante afetado. Além disso, o setor de turismo como um todo foi um dos mais afetados. Então, esse impacto da pandemia ele foi muito grande para Pedro II e também, né, todos esses setores, né, de eventos, de festivais. E a gente sofreu com isso. Então, acho que por isso que está essa grande expectativa. Né? Ele já tinha uma grande expectativa de ano a ano, né? E agora, 3 anos depois, as pessoas estão aí aguardando com muita expectativa o evento, porque realmente foi muito difícil para todos os setores. Né? Pedro II, que tem uma cadeia produtiva ali muito grande, da opala, do artesanato, da gastronomia. Então, todos esses setores, eles a cada evento, a cada festival, eles crescem mais. E com a pandemia isso ficou muito difícil. Então, é um momento assim que a gente está muito feliz de estar trabalhando, de estar organizando, para que essas pessoas recuperem todo esse prejuízo que foi causado nesse período ruim para todos nós. Sem dúvida, a pandemia causou efeitos deletérios em vários segmentos, mas
o segmento de eventos, sem dúvida, foi um dos mais massacrados, né? Assim, muita gente, muitas empresas não resistiram a esse processo, e eu digo porque além do P-Pop, eu também atuo no ramo de eventos particulares. Sim. E toda uma cadeia teve que se reinventar durante esse período, e novas oportunidades obviamente surgiram, mas as dificuldades foram muito grandes. Por outro lado, a gente teve um avanço digital, ou na digitalização, muito rápido e muito maior talvez do que a gente esperasse. Então, a forma de se organizar em termos de presença digital mudou assombrosamente. E continuando aqui em nossos estúdios com o organizador do Festival de Música Piauí Pop, Thiago Peixoto, e a coordenadora do Festival de Inverno de Pedro II, Rejanete Campelo. E eu queria iniciar essa segunda parte da nossa entrevista dizendo assim, curtir o show do seu artista preferido já é um grande acontecimento para o público que participa de festivais de música. Mas o que existe além disso, que outras experiências, acho que até já foi falado aqui um pouco, este tipo de evento proporciona ao público na arte, na cultura e afins? E Pedro II, né, no nosso Festival de Inverno, a gente costuma dizer agora que ele se tornou multicultural, porque não se resume mais a um palco de artistas nacionais, muito pelo contrário, tem o palco dos artistas nacionais, mas a gente tem um palco de artistas regionais, que é feita uma chamada pública, e a gente, de uma forma bem democrática, a gente faz uma curadoria, e a gente gostou tanto do jazz e do blues que a gente criou um palco para ele em uma das praças. A gente costuma chamar o quadrilátero cultural lá de Pedro II, que são praças que vão se encontrando, espaços próximos onde as pessoas vão circulando, e a gente inseriu dentro do evento ações que pudessem agradar todos os públicos. A gente tem um espaço criança, um espaço onde a gente tem mágicos, tem palhaços, contação de histórias, e a gente envolve as crianças na leitura, e a gente tem um espaço também que envolve a pessoal da agricultura familiar. A gente faz uma feira, eles têm um espaço para expor o seu produto, e a gente tem o espaço da feira do artesanato local, né, que hoje vai ser a Vila do Empreendedor, que ela é comercializada, aliás, ela é executada pelo Sebrae, e tem todo o pessoal do artesanato da região e do Piauí inteiro, né? Então, são vários eventos acontecendo, e à noite, de quebra, a gente costuma dizer, tem os grandes shows, né? Tem os shows que começam a acontecer, na verdade, durante o dia, porque nessa feira do artesanato já tem artistas locais, que a gente também tem um palco também voltado só para os artistas da cidade, e a gente já tem provas de esportivas dentro do evento, a gente tem várias parcerias ali que possa agradar todos os públicos, entendeu? Inserindo ali todas as etnias, como a gente costuma dizer, curtindo o Festival de Inverno. E encerrando a noite com os grandes shows, né? O Palco Opala, que é o palco dos artistas nacionais, e esse palco Gritador, que fica na Praça da Matriz. Esse ano a gente vai inserir um circo, né? A gente quer levar para um dos espaços toda a arte circense, com marabalistas, com mágicos, que a gente vai envolver não só as crianças, mas o público adulto que também gosta muito. E é isso, a gente está tentando inserir muita coisa interessante para o festival desse ano. Para todos os gostos, né? Para todos os todo tipo de atividade, muito bacana. Para todos os tipos, legal. É verdade. Claro. E o Piauí Pop, ele vai funcionar, ele vai acontecer só no período dos shows à noite, porque você falou aqui que parece que vai ter oficinas, né? Vai ter umas palestras, como é que vai funcionar isso aí? É num outro horário ou é durante o próprio evento ali? Excelente, pela pergunta. O que a gente quer é proporcionar que pessoas de diferentes, como é que eu posso dizer, me falta a palavra agora, de diferentes backgrounds, possam participar. Tem muita gente que trabalha aos finais de semana e diz, poxa, não posso ir porque
trabalho ao final de semana. E aí a gente vai ter 3 dias de festa, terça, quarta, quinta, por R$ 99,00, dá R$ 33,00 o dia. Então você tem Raimundos, Planta e Raiz, poesia acústica. R$ 99,00 os 3 dias. Os 3 dias, né? Dá R$ 33,00 o dia. E essas pessoas, ao adquirirem o ingresso para esses 3 primeiros dias, automaticamente podem se inscrever nessas oficinas e palestras que vão acontecer durante o dia no prédio da FIEP, que fica ali do lado. Ali do lado, Fica ali coladinho com o Albertão. Sim. Então, a gente vai ter essas mesas redondas com os artistas, com os produtores nacionais, que vão estar ali conversando com produtores e artistas piauienses, trocando experiências, conversando, falando sobre o cenário, sobre o que há de diferente, o que há em comum em outras praças, para que a gente possa aprender um pouco e, enfim, trocar essa experiência. Agora, uma coisa interessante, fazendo um paralelo com o Festival de Inverno de Pedro II, é que você tem, em Pedro II, uma avalanche de coisas interessantes. Você falou das cachoeiras, as paisagens são belíssimas. Sim, aquele ambiente da cidade, andar por Pedro II de manhã cedo, é uma experiência por si só revigorante. Daquelas casas belíssimas, agora sabendo que a escola se transformou na Pinacoteca, então você tem o que o Piauí Pop pretende, na verdade, e vai alcançar esse ano, é promover essas experiências, porque é o que as pessoas esperam. Elas acham que vão atraídas pelas bandas, mas o que elas querem, na verdade, é viver essa experiência. Então, ali dentro do Piauí Pop, você vai ter um bar a 40 metros de altura, que as pessoas vão brindar do lado de fora do gramado, elas vão conseguir enxergar o gramado lá dentro. Vai ter uma plataforma de 13 metros, ou seja, um prédio de 4 andares, onde as pessoas vão saltar sem nenhuma corda, nem nada, saltar lá de cima e ser recebida num colchão. Enfim, são uma série de experiências, outras que eu ainda não posso falar, porque é isso que as pessoas esperam. Experiências. Elas querem viver, elas vão assistir um show, de repente vai ter o show dos Paralamas, ele gosta do Paralamas. Depois vai tocar o RPM, o Paulo Ricardo, não estou afim de assistir o Paulo Ricardo, agora eu vou pular de uma plataforma de 13 metros de altura. Agora vai ter o Biquíni Cavadão, eu quero assistir. Enfim, essa troca de momentos, e as pessoas se sentem compartilhando um momento histórico. Eu acho que é isso que faz as pessoas irem até um festival, elas se sentindo parte da história, fazendo parte de algo que elas vão poder compartilhar para o resto da vida. Bom, a gente está vendo que são 2 grandes eventos realmente que nós vamos ter aqui em Teresina. E é interessante a gente perceber todo esse movimento, e outra coisa que eu queria lembrar, que você estava falando, Ginete, é do envolvimento da própria comunidade, porque lá em Pedro II, também já participei, já estive lá no festival, e eu vejo que a população, ela está educada ali para receber as pessoas e para acolher as pessoas em suas próprias residências. Como é que foi esse trabalho de orientação, de educação para essas pessoas que nunca, de repente, tinham recebido ninguém em suas casas e passaram a receber uma população imensa na sua cidade? Isso foi muito importante, porque esse trabalho ele foi desenvolvido, inclusive, pelo SEBRAE, e nós realizamos na semana passada um planejamento lá do trabalho que vai ser executado, e nas palestras foi colocado isso, né? Foi falado justamente da forma como a comunidade acolheu essa ideia, porque Pedro II ela tinha tudo isso para ser mostrado, mas a rede hoteleira ela era pequena, né? Quase que não tinha. Então, foi trabalhado as pousadas domiciliares. E o que foi muito importante para Pedro II foi isso, é que as pessoas, ao serem convidadas a alugar suas casas, elas aceitaram isso numa boa, entendeu? A gente ouviu até depoimentos lá nesse evento de pessoas que comentaram que trabalharam outros eventos e que as pessoas disseram, eu não vou sair da minha casa, não. E Pedro II, não. Ela disse que era parada na rua, as pessoas diziam, você tem que olhar a minha casa é ótima, e eu já tenho onde ficar, eu fico na casa da minha irmã. Então é isso, a adesão foi tão grande que o primeiro festival ele teve 300 casas cadastradas, e isso há
há anos atrás, há quase 20 anos atrás, né? E hoje nós temos mais de 150 casas disponíveis para aluguel. Então, podemos dizer que foi um setor que cresceu. Foram as pousadas domiciliares. As pessoas recebem com maior carinho. Outra coisa interessante que a gente sempre coloca é que as pessoas passaram a receber o seu turista que fechou com o dono da casa com uma rosca regional. Teve uma senhora que chegou lá na secretaria outro ano e falou para mim, disse, olha, eu cheguei para minha casa que vocês indicaram lá, que eu aluguei, e ela estava me esperando com a galinha caipira. Como é que pode? Eu disse, olha aí, é uma forma de receber tão legal. Então, isso é que eu acho que é importante, esse carinho, esse receber bem que as pessoas de Pedro II abraçaram tanto, e isso reflete hoje no comércio aí do aluguel de casas, né? Isso é muito importante. Tiago, você diria que o Piauí Pop hoje é um patrimônio do Estado, porque assim, o Piauí Pop fez parte também da minha vida, assim, deve ter feito parte da vida aí de milhares de piauienses. Então, como é que surgiu o Piauí Pop, assim, e você acha que é de fato um patrimônio hoje nosso, de todo o Estado? Não tenho a menor dúvida. É interessante, vou pegar um aspecto, uma situação bem específica para representar traduzir o que isso representa. Quando o Vado Gonçalves e a Lei Câmara, respectivamente cenógrafo e diretora técnica do Piauí Pop, vieram para a primeira visita técnica para conhecer o Albertão e tudo, eu fui buscá-los de Uber nessa oportunidade. E aí eles querem entender um pouco mais, para se apropriar da cultura, para entender, sim, mas qual a dimensão do Piauí Pop? Aí eu perguntei, Samuel, o nome do Uber, nunca esqueci, do motorista do aplicativo. Eles dois estavam atrás, eu estava na frente, excepcionalmente eu andei no banco da frente, e conversando com ele, eu vi que ele já tinha mais de 30 anos, então era bem provável que ele conhecesse o Piauí Pop. Eu perguntei, olhei o nome dele no aplicativo, falei, Samuel, você conhece o Piauí Pop? Você já foi ao Piauí Pop? Ele disse, não, eu não fui ao Piauí Pop. Eu participei do Piauí Pop. Então, é esse sentimento de pertencimento que as pessoas, eles ficaram, o Vado e a Lei ficaram assim, impressionados com essa reação, que foi a mesma que se repetiu quando fomos ao restaurante, conversamos com o garçom, conversamos com as pessoas. O piauiense se sente proprietário do Piauí Pop com toda razão. Existe uma cena marcante, que é aquela da bandeira do Piauí, estendida sobre o público, que eu acho que todo piauiense tem aquele, com mais de... A gente não precisa fazer atestado de idade, né? Mas a partir de uma certa idade tem na cabeça, que é aquela bandeira do Piauí estendida, que não foi combinado, ninguém foi contratado para fazer aquilo, foi um movimento espontâneo. Eu acho que o Piauí Pop, ele se tornou o que é hoje naquele momento. Não foi no dia em que ele foi concebido. Foi no dia que as pessoas entenderam que elas estavam ali para celebrar um evento que levava o nome do Estado. E que transformou um elogio, que não é um elogio muito legal de se fazer, quando você quer dizer que algo é bem feito no Piauí, você fala assim, nossa, é tão bom que nem parece que é daqui. Né? Parece que é de fora, é tão bem feito, foi gente daqui que fez, né? E o Piauí Pop, ele desconstruiu isso. É tão bom e que é daqui. Eu acho que esse sentimento de saber que é nosso, saber que é feito por pessoas daqui, que faz com que o piauiense tenha esse carinho muito grande a ponto de exigir, olha, veja bem quem é que você vai trazer para vir para cá. Porque, né, acho que tem essa... E nesse sentido, para além das atrações nacionais, né, ambos os festivais têm as bandas locais, têm as atrações locais. Como é que se dá a importância, né, para a valorização da cultura local, a importância para os artistas locais? Como é que se dá essa escolha dessas bandas para tocarem? Como é que vai ser? Como é que vai funcionar lá em Pedro II? Parece que vai ter um outro palco só para as bandas locais. Na verdade, ele sempre procurou dar essa oportunidade para as bandas locais da cidade e regionais, né? Aqui do Estado. Do Estado. Então, por isso que foi pensado o palco, outro palco, aí depois foi nascendo outro, que nasceu do jazz e do blues. Justamente porque dando essa oportunidade para os filhos de Pedro II. Não é só um palco, existe um outro
Na verdade, nós temos 4 palcos, porque nós temos o palco Carlos Cordeiro, uma homenagem a um artista local, e ele se apresenta somente pessoas de Pedro II durante o dia, em uma das praças. E nós temos o palco Gritador, que é um palco que a chamada pública dele está saindo amanhã, se eu não me engano, está saindo amanhã. Então, super democrático, a pessoa vai lá, se inscreve, tem o formulário, é feita uma curadoria. Bandas ativas, a gente acaba que acolhendo todas, entendeu? Que de repente tem 10 bandas ativas na cidade, tem 12, todas acabam entrando e tendo sua participação. E o palco Opala, ele sempre dá a oportunidade de um artista local se apresentar, ou abrindo ou fechando o evento. Ao longo dos anos sempre foi assim, esse ano não vai ser diferente. Então, nesse quesito, Pedro II sempre procurou respeitar bem e acolher muito bem os artistas locais. Tiago, como é que é feita a escolha das bandas locais aqui para o Piauí Pop? Legal. Tradicionalmente, nós fazíamos as classificatórias, que eram eventos ou mini-eventos em que as bandas se apresentavam e o público recebia uma cédula na entrada. Então, eles votavam e depois havia toda uma conferência, e foi assim durante as 6 edições do evento. Hoje, a coisa vai funcionar de uma forma um pouco diferente. Seria mais interessante a gente entender, dar ainda mais visibilidade para essas bandas e uma contrapartida ainda maior. Então, as bandas se inscreveram, nós tivemos mais de 110 bandas inscritas de todo o estado. Dessas 110 bandas, aproximadamente 112, 110 bandas, foi um trabalho bem penoso selecionar 12 bandas. Essas 12 bandas vão gravar um videoclipe. O Piauí Pop está oferecendo uma oportunidade para que cada uma delas grave, pagando estúdio, pagando a produtora de vídeo, para que cada uma delas grave esse clipe, que vai ser disponibilizado no aplicativo Piauí Pop. Então, as pessoas vão poder acessar o aplicativo e lá vai ter o perfil dessas 12 bandas. E aí você vai poder entrar no perfil da banda, assistir ao clipe que foi produzido especialmente para essa edição e que acaba se tornando um produto para a própria banda se promover e divulgar, e vendo o perfil dela nas redes sociais, fotos, e ali cada pessoa que baixar o aplicativo vai poder escolher até 3 bandas. As 3 bandas mais votadas vão participar dos dias 7 e 8, ou seja, da sexta e do sábado do Piauí Pop. E teremos outras 15 bandas convidadas. Bandas convidadas pela curadoria do evento. A gente tem o pessoal da E-Shows, que é a maior plataforma online de contratação de bandas da América Latina, que fizeram a curadoria junto com a gente. Dentre essas 108 bandas, mais 15 bandas foram selecionadas para participar dos 5 dias de evento. Então, teremos aí 18 bandas piauienses tocando ao longo desses 5 dias. Bom, muito bacana, e o programa Ideias em Debate está chegando ao seu fim. E antes de pedir aos nossos entrevistados que façam suas considerações finais, você confere agora uma agenda com os principais eventos do segmento empresarial no Piauí. Entre os dias 16 e 21 de maio acontece a Semana Nacional de Educação Financeira em Teresina, Picos, Parnaíba, Floriano, Bom Jesus e outras cidades dessas regionais. Agora que você já conferiu a nossa agenda, aqui de volta aos estúdios, eu passo a palavra para os nossos entrevistados, para que possam fazer suas considerações finais. Eu já agradeço imensamente pela entrevista, pela oportunidade da gente conversar sobre esses 2 grandiosos eventos que serão realizados aqui no Piauí. Então, eu quero aqui fazer um convite a você que está nos assistindo, que venha ao nosso Festival de Inverno. Você que não conhece, venha conhecer. Nós estamos aqui a 212 quilômetros no norte do estado. É uma cidade gostosa, serrana, com um clima agradável. Nós temos um leque de opções lá de potenciais turísticos para oferecer para vocês, de passeios, de cachoeiras. Venha curtir o nosso evento e aproveite para degustar da nossa gastronomia, que é bem diversificada. Nós temos ótimos restaurantes e nós teremos uma programação excelente de 8 de junho a 11, de 8 a 11 de junho, nós teremos um grande evento, que é o nosso Festival de Inverno de Pedro II. Você é nosso convidado. Bem, Tiago, suas considerações finais agora aí. Muito bom. Bom, em primeiro lugar, Campelo, eu queria agradecer o convite.
dizer que foi muito interessante participar desse bate-papo, dessa troca. Agradecer a oportunidade de reencontrar a Rejanete depois aí de 9 anos, quando a gente trabalhou juntos. Eu tive a honra de participar, de organizar o Festival de Inverno de 2014. E queria também convidar a todos a irem para o Festival de Inverno de Pedro II. É uma experiência incrível. Eu acho que vale super a pena. Você vai voltar com energia renovada e aí já preparar as baterias para que em julho você participe do Piauí Pop. Vão ser 5 dias de evento, algo inédito. Então 4, 5, 6, 7, 8 de julho, Piauí Pop, você já sabe, a gente se encontra lá. Bom, agradecemos aos nossos convidados pela participação e à sua audiência também. E convidamos você a participar da nossa produção através das redes sociais @ODiaTVPi e do WhatsApp 86999112111. Você pode também sugerir pautas e nos enviar feedback dos assuntos discutidos. Acompanhe também a reprise do programa todo sábado das 9 às 10 horas da manhã. E caso não tenha tempo para acompanhar a transmissão às terças-feiras ou mesmo a reprise aos sábados, você pode acessar nosso canal no YouTube. É só pesquisar Sistema O Dia na plataforma e assistir o programa na íntegra. Grande abraço e até o nosso próximo programa.